Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, é dia 26 de abril. São 19 horas e 28 minutos. 26, um bom número. A palavra de Deus diz lá em Isaías 26, depois se você quiser quando chegar em casa ler, abra-se a porta para a nação o quê? Justa, e que tem um propósito firme. E vai ser provado aqui no que nós vamos ler. A Bíblia diz, o tema do nosso discurso hoje é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe por causa que está escrito igrejas? Quem sabe? Tem quantas igrejas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se você machuca o templo do Espírito Santo, ele se volta contra você. Aquele que destrói o templo do Espírito Santo, ele se torna maldito. Você sabia disso? Por isso que quem se mata, quem se mata não tem direito de quê? De salvação. Porque ele destruiu o templo de quem? Do Espírito Santo. É por isso que o mal, ele não quer que você seja batizado com o Espírito Santo. Porque no dia que você for batizado com o Espírito Santo, o que é que se fecha? A porta por dentro. Então o mal não entra mais. É por isso que ele diz o quê? Eu vou até sair, mas eu vou ficar rodando por aí. Um dia eu vou voltar para ver se a casa está o quê? Vazia, ornamentada, preparada para mim entrar, eu e minha cambada. É por isso que você tem que ter muito cuidado para não perder a unção de quem? Do Espírito Santo. No dia que você perde a unção do Espírito Santo, o mal ele entra dentro de você. Sabia disso? Aí se cumpre o que Jesus ele diz. Ele vem, ele e mais 7 espíritos malignos, e faz parte daquele corpo. É por isso que você vê uma pessoa que outrora era poderosa na mão de Deus, mas hoje é o capeta na mão do capeta. Ele persegue a obra de Deus, ele fala mal dos homens de Deus. Você pode observar que quem fala mal da obra de Deus eram os que conheceram a obra de Deus. Geralmente não é os incrédulos, é os crentes. É os crentes. Porque para se cumprir essa palavra, o estado daquela pessoa se torna pior do que o de outrora. Você sabia? De outrora. Então nós precisamos ter muito cuidado para não perder essa graça maravilhosa. Cada dia que você assiste um culto, você está limpando o quê? A sua casa. Cada dia que você assiste um culto com a missionária Rosa e com o pastor Ivanildo, você está se limpando. A limpeza ela vem através de quê? Da palavra de Deus. Da palavra. É por isso que o diabo muitas das vezes bota dentro de você desânimo. É por isso que às vezes o diabo cria situação na tua casa para você não vir.
Ah, hoje eu não vou não, eu tô cansado. Mentira, não tá cansado. É um cansaço aqui. Porque já chegamos muitas das vezes em reuniões cansado, fadigado. Quando saímos da reunião, a gente tinha até esquecido que tinha chegado cansado. Porque é espiritual. Eu olho para vocês, eu vejo o poder de Deus transformando a mente de vocês. Eu vejo Deus modificando a maneira de vocês pensar. Eu vejo Deus mudando a sua vida. Vai chegar dia que eu vou ver vocês subindo aqui no templo do apoio aos soldados feridos, dado a mão à sua amada, o seu amado, e falando: boa noite, pastor, ou Pai do Senhor, pastor, viemos assistir a reunião, estamos tão felizes. Acredita nisso. Se Deus pode tirar uma pessoa lá do Parque São José para vir aqui, o que Ele não pode fazer pela tua vida? O que Ele não pode fazer? Acredita. Se você não prestar atenção nessas nossas palavras, você sempre vai ficar dado ao fracasso. Você sempre vai ficar pisando lama sem construir nada. O povo de Israel, ele fazia o quê? Ele só pisava lama. O povo, ele só pisava lama. Só pisava lama. Aí Deus fez um homem nascer. Um homem chamado quem? Não. Moisés. Olha só. Moisés nasceu. Não é o que nós pregamos para vocês todos os dias, que vocês têm que nascer de Deus, do Espírito Santo, da água. E Moisés, ele foi lançado aonde? Nas águas. E a Bíblia diz que tinha um decreto que era para matar todas as crianças. E a Bíblia diz que as parteiras, elas não ousaram matar as crianças. Deus abençoou as parteiras e elas passaram a viver em família. Essa foi a palavra que Deus falou para mim há 23 anos atrás, que eu ia viver em família. Aleluia. E Ele vai fazer você viver em família. Talvez a sua família, ela é uma família desestruturada, é uma família não organizada. Mas o Deus do céu, Ele pode fazer a sua família ser organizada, meu amigo. Ele pode fazer você viver em família. A pior coisa que tem para um ser humano, mesmo ele sendo batizado com o Espírito Santo, é chegar dentro de casa e não ter harmonia, não ter paz, não ter concordância. Isso, ou chegar dentro de casa não ter nada, não ter ninguém. Mas ele diz que ia fazer com que as parteiras viessem ser mães e viver em família, porque elas não mataram o menino Moisés. Elas sofreram risco de vida. Faraó não fez nada com elas porque Deus protegeu elas.
Deus, Ele quer que você nasça dele nessa noite. E para nascer de Deus, você precisa entender que está morto espiritualmente. Para nascer de Deus, você precisa entender que precisa de Deus. É por isso que Ele diz na palavra dele: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a Bíblia diz que Moisés conseguiu libertar o povo através de 10 pragas. E a Bíblia diz que Deus queria que o povo fosse liberto para quê? Quem sabe? Ninguém sabe. Para prestar culto a Deus, para sacrificar a Deus, para ofertar a Deus, para dizer para Ele: Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos, Tu é o único Deus da nossa vida. Era para isso que Deus queria, porque Deus, Ele necessita que nós o cultuamos. Deus, Ele necessita que nós o buscamos. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse. Vai lá no livro de Apocalipse 2, versículo 5. Hoje nós vamos ler 7 partes do livro de Apocalipse às 7 igrejas. Olha só o que é que diz. Vou ler, hein? Está escrito assim, ó: lembra-se, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Pode dar esse casaco para ele. É seu, tá, meu filho? 2, 5 em diante. Apocalipse 2, 5 em diante. Vou ler de novo, hein? Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Você sabe o que Jesus está falando aqui para você? Vai lá no início de tudo, vai lá no teu passado, lembra onde o problema começou, lembra onde você começou a ter um sentimento que não era para ter, e arrepende-te, e volta à origem, agora. Aí diz assim: arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, verei até você e tirarei o seu candelabro deste lugar. Mas você tem a favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. No versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que está aonde? No paraíso de Deus. Olha só, quem quer saber onde está a árvore da vida? Quem quer saber onde está a árvore da vida? Quem sabe onde está a árvore da vida? Aqui a árvore da vida aqui. A palavra de Deus. É ela que te dá vida. Ela tá depressivo? Lê a Bíblia que ela vai te ensinar a lutar contra a depressão. Tá com problema financeiro? Lê a Bíblia que ela vai te dar instrução como você deve prosperar. Tá com problema sentimental? Lê a Bíblia que ela vai te ensinar como cuidar deste problema sentimental. Tá com problema de saúde? Lê a Bíblia que ela vai te ensinar. Ela te ensina qualquer coisa que você precisar na tua vida. Você sabia disso? Aí, vamos lá no
no versículo 10. Lê para mim um de vocês alto, para que saia no vídeo. Pode ler um aí. Nada temos das coisas que hás de padecer. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Quem deu as coisas nas igrejas, que vencer não receberá dano. Amém? No versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Olha só, quem tem o desejo de servir Jesus vai sofrer penalidade. Quem sabia disso? Vai sofrer pressão espiritual, vai sofrer pressão da sociedade, vai sofrer pressão dos familiares, vai sofrer pressão de muitas coisas para poder te desanimar. Vai achar que o lugar que você está congregando não é o lugar. Vai achar que o teu lugar é em outro lugar. Meu amigo, se tu não consegue servir Jesus aqui perto, tu vai servir longe? Fala para mim. Claro que não. É uma ideia errada. Aí ele diz o quê? Não tenha medo das coisas que vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês à prisão. Que prisão? Medo, dúvida, insegurança, perseguição, dificuldade, falta de alguma coisa, o marido que mudou, o filho que não obedece mais, a falta de algo dentro de casa. Isso é a prisão que o diabo ele cria. Um trabalho que já estava praticamente definido, chega lá, o cliente fala: eu não te quero mais. O teu dinheiro que era para receber para resolver os teus problemas, chega lá, o dinheiro não está lá. Ah, foi cancelado o teu CPF, foi cancelado o teu pagamento. É assim que acontece, meu amigo. Deus, Ele te escolheu para ser um referencial dele. É por isso que você tem que ter coragem para resistir às oposições. Aí ele diz assim, ó: na prisão, para que vocês sejam postos o quê? À prova, e passe por tribulações de 10 dias, seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Olha só, se você morrer com Cristo, você vai para a eternidade com Ele. Foi como eu falei da minha mãe naquele dia que eu estava falando do encontro com Deus, que eu falei do meu tio. Gente, Jesus ele está te dando, ele está me dando o maior privilégio que um ser humano pode ter: direito de salvação. Aí lá no versículo 17, quem tem ouvido, perdão, lá no 15, posso ler? Perdão, no 14, tenho porém contra você alguma coisa, então ai em seu meio os que sustentam a obra de Balaão. Olha para mim, o que é a obra de Balaão? Quem sabe? Quem sabe?
avareza. Balaão se vendeu por dinheiro. Balaão, ele amou mais o dinheiro do que obedecer a Deus, ao ponto de Balaque pagar salário para ele amaldiçoar o povo de Deus. Você está vendo? Quem persegue povo de Deus é povo de Deus, meu amigo. Não é os incrédulos, não. É aqueles que diz que é de Deus, que fala mal da obra de Deus, que fala mal daquele irmãozinho que está fazendo um trabalho em um lugarzinho pequenininho. Que colocaram Cristo. Quem sacrificou o Senhor Jesus não foi incrédulo, não. Foi aqueles que falava que conhecia Deus. Foi os mestres da lei. Foi os conhecedores da Bíblia. Você sabia disso? Então, quem vai te perseguir, muitas das vezes é crente, é cristão, porque ele não teve um encontro com Deus, ele não conheceu o verdadeiro Deus, porque se ele tivesse conhecido o verdadeiro Deus, ele não perseguia o irmão, ele não caluniava o irmão, ele não falava mentira do irmão, ele não inventava fofoca, sem ser verdade. E ainda que fosse verdade, o papel dele era o quê? Orar e jejuar. Deus abençoa eles. Quem matou Jesus foi essa raça de crente que não conhece a Deus. Foi os fariseus da época. Foi os mestres. Foi eles que mataram o Senhor Jesus por inveja. Eles não tinham capacidade de fazer a obra de Cristo, porque eles queriam ficar nos seus castelos. Mas Jesus ia para o campo, ia para as vielas, ia para os desertos para salvar a alma. E eles ficavam nos seus palácios de ouro, porque achava que não precisava se sacrificar. É por isso que Jesus ele diz que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aí ele diz, não parei aonde? Balaão, ao qual ensinou Balaque a armadilha diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticasse prostituição. Balaão ensinou Balaque como deveria derrubar o povo de Deus, como deveria derrubar os homens de Deus. Ele falou, envia menininhas novas, envia garotinhas novas. Pedofilia derrubou os soldados de Deus. E quando o soldado foi lutar, eles perderam. Ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, mas ele instruiu Balaque o que deveria fazer para derrubar o exército. E muitas das vezes tem pessoas que diz que é de Deus, mas instrui como prejudicar a causa, como atrapalhar a causa. Por quê? Porque ela é um filho de Balaão. Ela é um discípulo de Balaão, disfarçado dentro das instituições. E você acha que eles vão ficar sem castigo? Sem pagar o que faz? Vai, meu amigo. Vai. Então por isso que você tem que guardar os seus ouvidos. Por isso que você tem que guardar o seu coração. Aí a Bíblia diz lá no versículo 16: portanto, arrepende-se, senão irei até você sem demora. E farei o quê? Lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Você sabe com o que Deus vai lutar?
contra eles? Olha para mim, com o quê? A palavra. A palavra. A palavra. A Bíblia diz assim, ó: os que me abençoarem serão abençoados. Os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você não precisa se preocupar com quem está perseguindo você. Você não precisa se preocupar com quem está falando mal de você, com quem está caluniando você. Eles mesmos vão cair nas próprias armadilhas. Eles mesmos vão vir se arrastando para pedir a tua ajuda. Deus fala sobre isso. Eles vão vir, vão se ajoelhar diante de você e vai falar: me ajuda, por favor, eu estou desesperado, eu estou desesperada. E Deus, a minha cabeça está assim. Vai falar com o pastor Ivanildo, vai falar com a missionária, só eles podem te ajudar. Você sabia disso? E Deus está fazendo isso agora. Deus está fazendo isso agora. Vai martelar a sua cabeça. Pede perdão. Se você não pedir perdão, você não vai ter paz. Você falou mal de um homem de Deus. Você falou mal da menina dos meus olhos. Você sabia que você é a menina dos olhos de Deus? E quem tenta perseguir você, está perseguindo o próprio Deus? É por isso que você tem que andar reto. É por isso que você tem que andar com o coração leve. É por isso que você tem que andar com a sua consciência pura. Porque no dia que você estiver diante de um tribunal, você não vai tremer. Diante de uma dificuldade, você não vai tremer, você vai crer em Deus. Porque você sabe que a espada que está na boca dele vai estar na tua boca, que é a palavra de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Olha só. Aleluia. Você sabe o que é o maná escondido? Outrora o povo de Israel comeu o maná que caiu do céu. É um maná que ele só durava um dia. Mas Deus vai dar para você do maná que está escondido. É o que você deseja. É a libertação. É a paz. Aleluia, Senhor. É a tranquilidade. É a prosperidade. É a abundância. É a riqueza. É o Espírito de Deus. É tudo. Tudo que glorifica a Deus. Amém. Aí diz assim, ó: também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um nome novo, escrito ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Olha só. Olha lá. Antigamente, olha lá o depressivo, olha lá o perturbado, olha lá o endemoniado. Hoje, olha lá, ó, é homem de Deus. Respeita, tá? É homem de Deus. Ai, desculpa, não sabia. É homem de Deus. É homem que tem um referencial. É uma mulher respeitada. Esse é o nome que Deus vai dar para você. Porque Ele vai te transformar em uma nova criatura. Ele vai te transformar em uma pessoa ao qual o mundo vai desejar pedir conselho. Todos aqueles que te rejeitavam vai pedir conselho para você. Não fez assim com Jó? Os amigos falavam mal, mas o próprio Deus o repreendeu, e Jó que teve que sacrificar pelos amigos, e todos voltaram a pedir o conselho de Jó. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Para a gente ganhar tempo, vamos lá no versículo 29. Eu tenho poucos minutos. Diz assim, ó, no 26, lá em cima: ao vencedor, quem guardar até o fim as minhas obras, e lhe farei autoridade sobre as nações. Não falei para você?
Eles vão vir pedir o teu favor. Eles vão vir pedir o teu conselho, porque Deus ele vai colocar um poder tão grande sobre você, Através do Espírito Santo, Pai. que vocês vão instruir, ao qual ninguém poderia instruir, porque a instrução vai estar na boca de vocês. Amém? Amém. Aí diz assim, ó, lá no versículo 29, para a gente ganhar tempo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a quarta mensagem. Vamos lá para a sexta mensagem, que está ventando muito aqui. Tá maravilhoso. Aí diz assim, ó, no 4, capítulo 3, 4: mas vocês têm em Sarde poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Olha para mim. Ó, branco é isso aqui, ó, o coração limpo. Aí diz assim, ó, no 5: ao vencedor será assim vestido de branco, de modo que nenhuma praga, é isso? Nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ninguém vai poder tirar o teu nome do livro da vida. Amém? Amém. Vamos lá no versículo 10 do 3: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso eu também guardarei na hora da provação. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você na dificuldade. Ele vai cuidar de você nos momentos difíceis. Amém? Amém. Aí diz assim lá no 12, para a gente ganhar tempo: ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Quem sabe o que é coluna? Quem sabe? É uma pessoa que vai financiar a obra de Deus. Ela vai ser coluna. Ela vai ser uma dizimista fiel, uma ofertante fiel. Uma pessoa que faz votos para poder a causa do evangelho ela propagar com mais força, com mais vigor. Amém? Amém. Esse é o 6. Vamos pro 7, porque aqui tá ventando. Eita glória. Versículo 20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com